Bom dia, turma. Hoje, já praticamente findando a disciplina, de nutrição e dietética, nós vamos falar um pouco sobre as verduras e os legumes. O conceito deles são plantas ou partes que servem para consumo humano, como as folhas, flores, frutos, caules, sementes, tubérculos e raízes. A hortaliça é uma denominação genérica para legumes e vegetais que geralmente são cultivados na horta, que compreende as partes comestíveis das plantas. O conceito de verduras. Utiliza-se esta denominação quando a parte comestível do vegetal são as folhas ou flores, os botões ou as hastes, como espinafre, acelga, agrião e brócolis. Já os legumes são quando as partes comestíveis são os frutos, as sementes ou as partes que desenvolvem na terra, como abobrinha, batata, berinjela, cenoura e mandioca. O valor nutritivo delas. As hortaliças são fonte de vitaminas, minerais e fibras. As vitaminas que se destacam é a vitamina C, a do complexo B, o beta-caroteno, que é uma provitamina A, que estão presentes nos vegetais amarelos ou amarelos alaranjados. Nos minerais destacam-se o ferro, cálcio, potássio e o magnésio. O cálcio e o ferro são encontrados em vegetais verdes escuros e vermelhos, e ainda encontramos também potássio e magnésio. Porém, essas vitaminas se perdem quando cozidas em água, e o ferro e o cálcio têm absorção prejudicada pelo teor de fibras, fitatos e oxalatos. Depois da colheita, o açúcar do milho e de outros vegetais ricos em amido é gradualmente convertido em amido, o que explica porque esses alimentos perdem a sua doçura. Em contrapartida, o amido das bananas e de algumas frutas ricas em amidos transforma-se em açúcar, aumentando assim a sua doçura. Comparadas às frutas, as hortaliças têm um menor teor de açúcar e maior concentração de amido. Exemplos, nós temos as raízes e as sementes. O sabor amargo e ou adstringente está relacionado ao tanino, que são substâncias de defesa liberadas pelas plantas. A classificação das hortaliças segundo a parte botânica. Elas podem ser classificadas em folhas, sementes, raízes e tubérculos, bulbos, flores, frutos, caules ou parasitas. As folhas nós temos como exemplo a selga, agrião, o repolho, o couve e a rúcula. As sementes, ervilha, milho verde e a vagem. Raízes, beterraba, cenoura, mandioca, inhame e batata doce. As raízes e os tubérculos, nós temos a cenoura e a batata doce, o nabo, a mandioca e a beterraba. A batata comum ou inglesa, ela é um tubérculo, um caule subterrâneo rico em material nutritivo. A característica marcante que diferencia a raiz tuberosa do tubérculo é a presença de botões vegetativos ou gemas, que são popularmente chamados de olhos e que dá para a gente estar observando na batata quando já tem um bom tempo de armazenamento. A gente consegue observar. Os bulbos, nós temos o alho e a cebola, flores, brócolis e o couve-flor, frutos, abóbora, abobrinha, berinjela, chuchu, tomate, quiabo, pepino. Já os caules, nós temos a acelga, aspargo e o palmito. Os bulbos são estruturas subterrâneas formadas por folhas modificadas que são chamadas de catafilos e caule. Exemplos deles nós temos o alho. Exemplos de parasitas nós temos os cogumelos, como o champignon e o shiitake, que são bastante utilizados em comidas mais elaboradas, onde o custo é mais alto um pouco. Aí vem a classificação dele segundo a qualidade, do Ministério da Saúde, da Resolução 12/79. A verdura é a parte geralmente verde das hortaliças, utilizada como alimento no seu estado natural. O produto é designado simplesmente por seus nomes comuns: alface, chicória, almeirão, couve. Já os legumes é o fruto ou semente de diferentes espécies de plantas: chuchu, abobrinha, berinjela. As raízes e os tubérculos e rizomas são as partes subterrâneas desenvolvidas de certas plantas utilizadas como alimento: batata, mandioca, batata doce, cará, inhame, beterraba, nabo, cenoura e araruta. A classificação de frutos, nós temos os frutos climatéricos,
que na etapa final do desenvolvimento apresentam acentuado aumento da taxa respiratória, até atingir um ponto máximo, a partir do qual começa a decrescer. O amadurecimento do fruto após a colheita. Então, climatéricos porque eles são colhidos e após a colheita eles conseguem amadurecer. Exemplo dele nós temos o abacate, a banana e o mamão. Tem os frutos não climatéricos, que apresentam contínuo decréscimo na taxa respiratória após a colheita, independentemente do seu estágio de desenvolvimento em que foram colhidos. Os frutos não climatéricos só amadurecem ligados à planta. Após a colheita, eles entram em estado de senescência, que é o envelhecimento. Exemplo dele nós temos aqui a carambola e o abacaxi. As formas de comercialização das hortaliças. Elas podem ser comercializadas in natura, minimamente processadas, enlatadas, congeladas, desidratadas e em formato de farinha. Na técnica dietética, a sua aplicação podem ser feitas saladas cruas simples, inclui no preparo apenas as hortaliças, salada cozida simples, inclui no seu preparo as hortaliças cozidas, e as cozidas mistas, que têm o preparo de 2 ou mais hortaliças. Outras aplicações nós podemos estar utilizando, fazendo soufflé, sucos, sopas, bolinhos de croquetes, cocção em água e sal, mas a cocção em água existe uma perca muito grande de nutrientes, vocês sabem disso. O ideal é que seja o cozimento feito ao vapor, né? E as hortaliças recheadas também são bastante utilizadas. A composição nutricional tem um baixo conteúdo lipídico, menor que 1%, um baixo conteúdo proteico de 1 a 3% e são ricas em fibras solúveis e insolúveis. Os pigmentos responsáveis pela coloração das hortaliças são a clorofila, que é verde, tem o carotenoides, os amarelo avermelhados e os flavonoides. Os cuidados no recebimento. Bom, nós temos que ter cuidado com as frutas frescas, tem que estar observando se estão frescas, sem defeito, com folhas verdes, sem traço de descoloração. O seu grau de evolução completa do tamanho, aroma, a cor da espécie e a variedade. Se estão firmes, intactas e bem desenvolvidas, livres de enfermidades, insetos ou larvas, sem ressecamentos, queimaduras e perfurações, não estar suja de terra, não conter corpos estranhos aderentes à sua superfície, livre de resíduos fertilizantes e livre da presença de bolor ou mucosidades. Nesse caso, o recebimento a gente tem que estar analisando esses pontos. No seu pré-preparo tem que ser feita a higienização, onde vai ser removidos os resíduos de pesticidas, de terra, micro-organismos e outras impurezas. Então, lavando sempre em água potável, escovar as mais compactas, que estejam com mais sujidades, né? Quando consumidas cruas, a higienização e a sanitização são a primeira etapa do preparo, que é a imersão em hipoclorito de sódio por 20 minutos ou de acordo com as orientações da embalagem do hipoclorito, né? Remove-se as partes danificadas, depois lava-se em água corrente potável, depois remove as partes danificadas, coloca no hipoclorito de sódio por 20 minutos, de acordo com as orientações do produto, e depois que deixar imerso, vai se lavar com água filtrada para poder estar armazenando e consumindo. Os cuidados no armazenamento, temperaturas elevadas, favorecem o processo enzimático nas hortaliças. As precauções tomadas ao se armazenar frutas e hortaliças têm a finalidade de evitar a desidratação e o crescimento de bactérias, bem como retardar a ação das enzimas. Então, manter sempre refrigerado é o melhor cuidado de armazenamento. Bom, turma, terminamos aqui essa aula. Bom dia, fiquem bem. Agora, para o exercício de fixação.